Glória a Deus. Bem, irmãos, queria compartilhar com os irmãos também, bem rapidinho, a palavra lá da primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulos 11, onde é feita a menção da Santa Ceia do Senhor, uma instrução de Paulo à igreja de Corinto para a Santa Ceia. Então, eu queria contar a você, para que bem rapidinho a gente abrisse e fizesse menção, e em seguida nós vamos estar celebrando com alegria e júbilo a graça de podermos viver em comunhão com Cristo e com os seus filhos, com a sua igreja, com o seu povo. Se onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali o Senhor estaria. Amém. Como somos mais do que 2 ou 3, nós não temos a menor dúvida que o Senhor está conosco, que Ele está em nosso meio, está nos abençoando mais uma vez nessa noite. Por isso nós só temos motivos para nos alegrar e celebrar com júbilo ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, irmãos. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Amém. Graças a Deus. Rapidamente, irmãos, a administração do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no que diz respeito à celebração da ceia do Senhor. Eu sei que não é desconhecido para nenhum dos irmãos aqui, até porque muitas vezes nós fizemos menção desse texto em outras ocasiões. Mas penso que é sempre interessante a gente ter em mente o que de fato o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreve para a igreja de Corinto, particularmente esse texto, para além de toda a carta, especialmente no que tange, no que diz respeito à Santa Ceia do Senhor, esse texto. Ele deixa claro que a celebração da ceia é um evento que deve trazer à memória daqueles que a celebram algo que é de extrema importância, para que realmente nós possamos viver o Evangelho de Cristo, para que nós possamos viver aquilo que em Cristo o Senhor nos tem prometido. Sem esse entendimento, sem esse discernimento, sem essa compreensão do que de fato o apóstolo Paulo deseja transmitir e que de fato o Evangelho traz consigo, nós jamais alcançaremos a promessa do Senhor. Se nós não discernirmos o corpo e o sangue do Senhor, de fato nós não temos esperança de salvação para essa vida. A garantia que nós temos de que um dia nós vamos herdar a promessa, ela está associada a essa capacidade de discernir o corpo e o sangue. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, e se os irmãos puderem acompanhar, no versículo de número 25, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele fazendo menção ao que o Senhor disse, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque já existia uma aliança, já existia um pacto entre Deus e um povo que ele havia chamado e resgatado, um povo que ele havia tirado com o braço forte da terra do Egito, o povo de Israel. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, irmãos, ou para aquilo que particularmente o escritor de Hebreus nos informa acerca deste antigo pacto, da antiga aliança, ou deste momento em que Deus havia feito esta união com este povo específico, o povo de Israel, o escritor vai nos dizer que aquela aliança que havia sido proposta no passado, através da qual as pessoas poderiam ter comunhão com Deus novamente, foi uma aliança que não produziu os efeitos esperados.
Na verdade, o escritor chega de Hebreus, em Hebreus 8:7, ele chega a dizer que se aquela primeira aliança fosse uma aliança que não tivesse defeito algum, não seria necessária uma nova aliança. Mas porque aquela primeira aliança, ela trazia consigo falhas, ela não foi capaz de permanecer ou se sustentar, de tal forma que houve a necessidade de uma nova aliança. E o que o apóstolo Paulo vai dizer é que esta nova aliança, segundo a perspectiva daquilo que o próprio Cristo ensina, é a aliança feita no seu sangue. Sem esse discernimento, sem esse entendimento, essa compreensão de que a primeira aliança, que se estabelecia através do cumprimento de regras, de normas, através do estabelecimento de sacrifícios pré-definidos, pré-estabelecidos, que justificariam o ser humano, sem o entendimento de que essa primeira aliança não existe mais, não tem como nós acessarmos a verdadeira graça que não está posta nos princípios da mesma aliança, mas que está posta nessa nova aliança que se manifesta, que se revela através do sacrifício de Cristo. Se nós não entendermos isso, nós vamos seguir a vida toda buscando uma autojustificação, que era aquilo que a primeira aliança propunha, a aliança defeituosa, como diz o escritor de Hebreus, a aliança problemática. O problema é que aquela aliança inicial, ela trazia consigo a necessidade de que o ser humano buscasse essa autojustificação. Quando o ser humano errava, quando o indivíduo errava, ele tinha que apresentar o seu sacrifício. Ele tinha que buscar uma autojustificação a partir do sacrifício que ele haveria de realizar. Agora, através do sacrifício de Cristo, já não existe mais essa necessidade, sequer essa possibilidade. Nós não temos mais como nos auto-justificar diante de Deus. A justificação que de fato nos justifica aos olhos de Deus e nos santifica e nos purifica e nos faz justo aos olhos de Deus, não procede de nossos feitos e obras ou sacrifícios que viemos realizar. Procede única e exclusivamente do discernimento do corpo e do sangue de Jesus. Desta compreensão de que o preço já foi pago. Dessa compreensão de que não está mais em mim o poder de autojustificação. Que eu só preciso crer nesse sacrifício que por mim já foi feito. Que eu preciso acolher em graça esse amor que Deus já me propôs. Que eu preciso aceitar aquilo que o Senhor tem feito em prol da minha vida e que jamais eu conseguiria fazer. Jamais eu poderia me auto-justificar. Jamais eu teria a capacidade de produzir de mim mesmo, como ser humano, como indivíduo, a auto-justificação. Mas eu sei que para muitas pessoas isso ainda é, de certa forma, confuso e difícil de entender, porque perpassa a fé. Não é uma coisa racional, não tem um fundamento lógico, único exclusivamente. Não tem como eu raciocinar a nível humano, intelectual, sobre a palavra de Deus e imaginar que eu vou conseguir discernir o plano de Deus e o propósito de Deus. Por isso que o Evangelho ele só se revela pela fé. É somente através dessa capacidade de se permitir ser agraciado com a presença do Espírito de Deus para que a minha visão alcance este plano e este propósito que Deus tem estabelecido em Cristo. Quando isso é feito, então eu não busco mais a autojustificação. Quando isso é feito, eu abandono a velha aliança. Quando isso é feito, eu abraço a nova aliança. E na perspectiva do Evangelho, irmãos, isso é o suficiente. A Bíblia diz lá em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus ele purifica de todo o pecado. Eu não preciso mais produzir justificação, eu não preciso mais de sacrifício humano, eu não preciso mais, de alguma forma, me afligir ou sucumbir diante das minhas próprias falhas como se não houvesse mais esperança. A esperança é o preço que já foi pago, eu preciso simplesmente crer nisso. Quando eu creio no poder do sangue de Jesus Cristo, eu entendo que tudo já foi pago, eu entendo que sempre haverá uma possibilidade, sempre haverá um recomeço. Sempre haverá a possibilidade da restituição, sempre haverá a possibilidade da ressurreição, porque a minha fé não está embasada nas minhas próprias obras ou na minha natureza, mas está no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo. Quando eu compreendo isso e me volto ao Senhor sempre, o
sangue de Jesus Cristo vai me purificar de todo pecado, de toda injustiça. De posse dessa confiança que diz o apóstolo Paulo, é que nós devemos participar da ceia do Senhor. Perceba o prosseguimento do texto. Ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se eu não discerno a nova aliança, se eu não discerno o sangue de Jesus Cristo, quando eu me deparo com o versículo 27, e que ali nos informa que aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, se eu não consigo discernir isso naturalmente, eu vou tentar buscar autojustificação. Porque eu vou buscar a partir dos meus próprios feitos e obras, méritos, para me tornar digno diante do Senhor. Porque o que o texto diz é que existe aqueles que são indignos. Se existe aqueles que são indignos e que podem participar de forma indigna da ceia do Senhor, também existe aqueles que são dignos. E se eu não discerno o corpo e o sangue do Senhor, a nova aliança, eu posso cair no erro de pensar que eu serei digno se eu for merecedor. E serei merecedor se eu produzir feitos e obras que diante do Senhor me justifiquem. Quando na verdade não é nada disso. O que me justifica não são as minhas obras, mas é esse discernimento do corpo e do sangue do Senhor. Essa capacidade de compreender que o que deveria ser feito para auto-justificar-me não foi feito por mim, mas foi feito por Cristo, que a justificação procede do sangue. Quando eu entendo isso, eu me torno digno. O texto no versículo de número 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Percebam o que o texto diz: quem come e bebe sem discernir. Aquele que não discerne é aquele que se torna indigno de participar do corpo e do sangue do Senhor. E esse que come e bebe sem discernir que a justificação que Deus espera não está em feitos e obras, mas está na comunhão no corpo e no sangue do Senhor, este que pratica o ato da ceia sem esse discernimento, mesmo participando da ceia, ele é indigno aos olhos do Senhor. E o texto segue dizendo que aqueles que se tornarem indignos, eles se tornarão fracos, doentes, e eles haverão de morrer espiritualmente. O apóstolo Paulo segue dizendo: eis a razão, os motivos pelos quais há muitos entre vós fracos e doentes, não poucos os que dormem. Por que existem essas pessoas? Existem porque eles não conseguem discernir o corpo e o sangue do Senhor e se tornam indignos de participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas mesmo assim participam, sem o discernimento, sem o entendimento, e a vida deles segue. E não discernindo o corpo e o sangue do Senhor, nós não somos justificados. Se nós não somos justificados diante do Senhor, fatalmente nós haveremos de enfraquecer, adoecer e morrer. Mas quando nós discernimos o corpo e o sangue do Senhor, nós nos tornamos dignos. Quando nós nos tornamos dignos, nós somos justificados pelo Senhor e acessamos esse poder que a nós é concedido pelos méritos de Cristo. E aí então a gente pode participar da ceia do Senhor com o coração pacificado, em graça, em amor, com a consciência pura, tendo a compreensão de que, por mais que a nossa natureza humana muitas vezes nos levem a erros que fatalmente depois nos trarão tristeza, dor, aflição, angústia, quando nós voltamos ao Senhor e nós nos valemos deste poder que pelos méritos de Cristo nos é concedido de justificação pelo sangue, quando nós discernimos essa justificação que nos é proposta, nós se tornamos dignos. E quando nós nos tornamos dignos, então sim, a ceia do Senhor vai produzir os efeitos benéficos, porque ela vai nos fortalecer os vínculos de comunhão com o Senhor e o vínculo de comunhão com os irmãos. E nesse sentido é que nós estamos aqui nesta noite. Tenho certeza que todos nós que aqui estamos, respeito de não sermos muitos, temos esse discernimento de que a justificação que nos é proposta é pelos méritos de Cristo e é pelo sangue do Senhor. Suposto, eu gostaria de mais uma vez orar com os irmãos no instante, e nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor.